queridas Amém. irmãs, mais uma vez para o nosso culto Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Quem venceu mais uma semana, dá um glória a Deus Glória a aí Deus. em casa. Mais uma semana vencida. Essa semana que é uma semana de festa. É uma semana que a nossa querida e amada igreja completou 30 anos de existência. Glória a Deus. vitória. A nossa igreja tem tantas histórias. Verdade. Eu quero desafiar as irmãs de casa a contar uma memória afetiva com relação à história da nossa igreja. Amém. Porque eu me converti faz 29 anos nesta igreja, me casei aqui, conheci o meu marido aqui, me batizei, tive os meus filhos, eles se batizaram, e eu quero que eles continuem essa história, confundindo com a história da nossa igreja, entrelaçando. A nossa igreja é uma bênção, a nossa igreja pensa em família, amém, meninas? Amém. Amém. E É todo verdade. mundo tem uma história boa, uma história afetiva com a nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastores maravilhosos que Deus colocou, porque o sonho dessa igreja nasceu no coração de Deus primeiro e depois no coração do nosso querido pastor Ari e pastora Sara. Nós louvamos a Deus porque nós temos líderes que são direcionados pelo Senhor e se preocupam com a família. Esse mês de maio é o mês da família, é o mês que nós estamos falando sobre família aqui no culto Mães de Joelhos, e tem sido uma bênção, e hoje também nós continuaremos, hoje será o último dia sobre família. Eu quero deixar um texto aqui para nós, se você puder abrir em Mateus 8, 23, e ler comigo. Acompanhe aí em casa, por favor. O texto de Mateus 8, 23, diz: Jesus acalma a tempestade. Jesus subiu num barco e seus discípulos foram com ele. E, de repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé de vocês. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse? Que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Então, glória a Deus por essa palavra, Amém. porque o Senhor, na nossa vida, esse barco que a palavra fala, o barco é a nossa família, é a nossa casa. Mas, às vezes, nós só olhamos para o tamanho do vento, para o tamanho das ondas, para a força da tempestade, e nós acabamos nos esquecendo que do nosso lado está o Senhor. Amém. E nós vemos o tamanho de todo o problema e não vemos o tamanho do Deus que nós servimos. Deus é poderoso para fazer o milagre. Deus fez milagres ontem e nós vamos viver muitos milagres hoje na nossa família. Eu vou lutar pela minha família, Amém. com Jesus do meu lado. Amém. E você, minha irmã querida, Amém. você vai lutar pela sua família? Amém. Eu creio em milagres e nós vamos viver tempos de milagres na Amém. nossa Glória a família. Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora. Amém. Vamos orar. Se você puder ajoelhar, baixar sua fronte. Senhor, nosso Senhor. Deus, nós nos colocamos agora Deus, diante Deus, do Deus, Senhor. poder. Pai querido, nesse culto, mães de joelho, filhos em pé, mas que nós retratamos agora a família. Amém. Senhor, a nossa família está debaixo da Tua mão, está debaixo da cobertura do Teu sangue. Senhor, nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que não há vento, não há tempestade, não há força que seja maior do que o poder do Senhor. Pai, o Senhor luta por nós, o Senhor nos cobre com os Teus braços fortes. Amém. É o Senhor que cuida dos nossos filhos, Amém. Senhor.
É o Senhor que cuida da nossa família, Pai. Amém. É o Senhor que direciona o nosso barco. Amém. Porque quando nós estamos firmes com o Senhor nos leva para águas tranquilas. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é grande e a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Amém. Na vida da nossa família, Amém. na vida dos nossos filhos, do nosso marido. Nós Amém. podemos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que fez ontem, que faz hoje e vai fazer amanhã por Amém. nós. Nós colocamos a nossa casa, todo esse culto hoje, Senhor. Essas irmãs que estão em casa, ouvindo essa palavra que vai ser pregada hoje, ouvindo os louvores. Senhor, entra no coração de cada uma. Cura feridas, Senhor. Cura família, Senhor. Traz de volta a união, traz de volta, Senhor, a união das famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que a família é um projeto do Senhor. E nasceu no teu coração. E na nossa igreja nós vamos lutar pela família. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa família nas tuas mãos. Amém. Senhor, faça um milagre. Cuida de nós, Senhor. Acampe os teus anjos ao redor de cada família que está assistindo esse culto agora. De cada irmã. Cada problema, Senhor, entre com a tua providência e a tua mão poderosa. Senhor, abençoe esse culto, abençoe o louvor, abençoe a palavra que nós vamos ouvir, que ela possa entrar aos nossos corações e possamos ser tocadas e sairmos daqui e ter muito melhores do que quando nós chegamos. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Jesus. Amém. Ele é poderoso para trazer toda a mudança que a gente precisa. Toda a transformação, toda a cura, toda a alegria no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glorificado, enaltecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que alegria, mais uma tarde, estar aqui nesse encontro tão especial com você, minha irmã. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre sua vida que a bênção do Senhor e a graça que vem dele está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amados. Eu quero também dizer para você, irmã, que tem mandado o seu pedido de oração, fique firme, confiando no Senhor. Nós recebemos um testemunho que na semana passada uma irmã estava com a pressão acima de 18 e ela estava muito preocupada em ir para o hospital por causa da pandemia. E neste momento ela se conectou ao culto, começou a orar e ela disse que sentiu muito a presença do Senhor. E quando ela percebeu, já estava envolvido no ambiente de oração e de adoração. Quando terminou o culto e ela feriu novamente a pressão arterial, estava simplesmente em 12/8. Deus é bom, Ele age em nosso favor e Ele é Deus para te alcançar aí onde você está. Aí no seu quarto, você que mandou o pedido dizendo que está em quarentena, não temas, porque o Senhor está aí com você e te sustentará e fortalecerá o teu coração. Então receba o nosso amor, o nosso abraço. Os pedidos de oração são encaminhados para o Ministério de Intercessão. Nós estamos juntas. Confie no Senhor, que é a tua rocha, nosso escudo, nosso libertador, nosso curador. É Ele quem nos mantém em pé. Amém? Então recebe o nosso abraço especial e o nosso carinho e o nosso testemunho de glórias ao nome de Jesus. Nós não podemos, mas Ele pode. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu quero começar essa palavra de hoje compartilhando com vocês um vídeo de 30 segundos. Eu quero que você preste muita atenção no telão, porque há algo que nós precisamos nessa tarde deixar fundamentado no nosso coração. E eu quero usar esse recurso para te ajudar a entender o que será pregado. Hoje em dia, muitas famílias têm experimentado o que nós estamos vendo agora nestas imagens. Este tem sido
a história de muitos casamentos, de filhos que muitas vezes, sonhos de jovens adolescentes que têm ido abaixo, porque Satanás tem atacado as famílias e é isso que ele quer fazer com as famílias. E nós temos nos levantado em nome de Jesus Cristo com uma mensagem que é o poder de Deus para desfazer todas as obras de Satanás. Minha irmã, eu quero conversar com você de uma forma muito particular. É gostoso o encontro de mulheres, porque a gente pode falar com mais liberdade, mais intimamente. E eu quero hoje falar ao seu coração, não apenas ao seu intelecto. Também não me dirigirei diretamente aos homens que estão assistindo conosco, vocês são bem-vindos, mas esta palavra é para a família, para o casal. Então, por gentileza, esteja aí com a sua Bíblia nas mãos, para nós acompanharmos o texto, porque eu tenho certeza que Deus tem algo grande e tem transformação e restauração para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos sonhos. Amém? Queridas, o nosso tema de hoje é casamento forte, família segura. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Casamento forte, família segura. Esse é o tema da nossa meditação hoje à tarde. A construção de uma casa, a construção de um prédio, de um edifício, ele passa por diversas etapas. Uma das etapas mais importantes na construção civil, na construção de uma casa, é a estrutura. A estrutura é a responsável pela sustentação e estabilidade de toda a construção. Uma boa estrutura é capaz de suportar o peso da construção, também suportará ventos, suportará intempéries, suportará sobrecargas, além de que uma boa construção serve de abrigo, de proteção para aqueles que lá neste lugar habitam. A qualidade da estrutura é tão importante que qualquer problema em uma das suas partes pode pôr em risco todo o prédio, toda a construção. O vídeo que nós assistimos, ele é resultado de um abalo na estrutura e todo o prédio, não importa quão rico ele seja, quanto tenha sido investido nesse prédio, se a estrutura for abalada, tudo será arruinado e a perda será grande. Uma família bem estruturada, este é o projeto de Deus. Uma família bem estruturada, este é o projeto de Deus. O que causa então ruína? Provavelmente nesses prédios que nós vimos indo ao chão, houve falha na construção. Quando não se constrói o prédio de acordo com o projeto estrutural, este projeto deve ser feito por um engenheiro especializado e é ele quem vai tratar de toda a base, ele vai tratar do esqueleto que sustenta a construção. Uma construção feita de acordo com o projeto estrutural é uma construção que suporta o decorrer dos anos, ela é durável. Ela resistirá ao longo do tempo, ao passo que, se nessa estrutura, nesse esqueleto, se houver rachadura, se houver fissuras, se houver infiltrações, esta construção toda será abalada. Tragédias acontecem quando o projeto estrutural não é bem feito ou não é obedecido.
Quando se faz uma construção usando materiais ruins, o piso afunda, o revestimento cai, as colunas ficam rachadas e o desabamento é inevitável. Como parte fundamental de uma estrutura, que é o sustento de uma construção, nós temos as colunas. Elas são feitas para suportar o peso da construção. As colunas sustentam o peso da construção e pegam esse peso e distribuem para a fundação. Olha que interessante. As colunas recebem o peso de toda a construção e transfere para a fundação. Então, nessa parte inicial, eu quero declarar para você que o casamento é esta base estrutural da família. O casamento é a base estrutural da família. Assim como um engenheiro elabora cuidadosamente o projeto estrutural para que a construção seja segura, da mesma forma, o Criador divino estabeleceu suas leis e princípios para o casamento. E ele escolheu o homem e escolheu a mulher como colunas de sustentação deste casamento. Então Deus estabeleceu que o homem e a mulher são as colunas do casamento. E o casamento é a estrutura que sustenta, que apoia, que suporta a família. Fui bem clara? É importante que você entenda isso, para que seja bem absorvido aos demais pontos da nossa mensagem. Homem e mulher foram colocados por Deus como colunas do casamento. E o casamento é a estrutura que sustenta a família. Por isso que um casamento forte, ele proporciona a edificação de uma família segura. Amém, queridas? Entender, aceitar e obedecer o plano original de Deus é fundamental para nós termos famílias bem estruturadas. Como é difícil quando nós vemos uma família desestruturada, os filhos sofrem muito. Muitos sonhos são perdidos, muitas personalidades, muitos filhos têm as suas personalidades distorcidas por causa do rompimento do casamento dos pais. Amém? Uma coluna deve ser forte a fim de suportar a construção. Então eu e você, minha irmã, fomos escolhidas por Deus para sermos esta coluna. Não só escolhidas, nós fomos ungidas por Deus, revestidas de força para sustentarmos a nossa família, o nosso casamento, mesmo em dias maus. O Senhor não nos deixou sozinhas nessa tarefa. Você não precisa suportar nenhum peso sozinha, minha irmã. Assim como a coluna da construção civil recebe o peso e o transfere para a fundação, nós mulheres, como colunas da nossa casa, precisamos aprender a recebermos os desafios, porque realmente o trabalho da edificação é muito desafiador. Não é fácil, às vezes até assustador, mas quando nós aprendemos a transferir esse peso, esse desafio para o Senhor, nós conquistamos grandes vitórias. E passa o tempo, passam os anos e nós começamos a ver a nossa família edificada na rocha. E passa o tempo, passam os anos e os frutos começam a vir. Os frutos começam a brotar. E nós nos alegramos no Senhor. Deus não chamou ninguém para viver uma vida derrotada, perdida, quebrada. Ele nos deu o Espírito Santo, nosso ajudador, para nos
capacitar a andarmos em vitória. Amém? Provérbios capítulo 14, verso 3. Eu amo este versículo, amo. E sempre o estou repetindo para mim mesma. É um dos versículos que estão na coleção eterna do meu coração. Provérbios, eu quero que você abra aí, marque esse texto e ore que o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Provérbios capítulo 14, verso 3. Olha que interessante. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria se edifica a casa. Outras versões dizem assim, que a inteligência é que mantém a casa em pé. Irmã, a sabedoria Deus dá. Tiago fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe dará liberalmente. Então a sabedoria reside no campo do sobrenatural, reside no eterno. A sabedoria nós recebemos no nosso quarto de oração, nos nossos momentos de intimidade com Deus, que é quando Deus nos dá a revelação do que nós devemos fazer no nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso lar. Mas a inteligência é responsabilidade minha e sua de desenvolvermos. Então, querida, eu quero desafiar você, leia bons livros. Minha irmã, uma mulher que tem uma casa para edificar, ela nunca está desocupada, ela sempre tem o que fazer. Uma mãe está sempre ocupada. E uma mãe cristã, ela investe o seu tempo para se capacitar e a fim de ser eficiente no trabalho da edificação. Então leia bons livros, livros a respeito de família. Leia bons livros a respeito de criação de filhos. Busque bons conselhos. Mas acima de tudo, irmã amada, leia a Bíblia. Tudo o que você precisa saber está na Bíblia. Aqui é uma fonte inesgotável de sabedoria e de poder. Nós temos deixado a Bíblia para segundo plano. E nisso está a causa de ruína de muitas famílias, de muitas pessoas. Esse ano passado, 2019, foi um ano que cresceu muito o suicídio no nosso país, suicídio entre mulheres. Foi o ano que cresceu em 30% o suicídio de adolescentes. Por que que uma pessoa se suicida? Fome de Deus, fome da presença de Deus, fome da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a alma, é o alimento que edifica o espírito. Irmã, nós precisamos estabelecer tempo diário de leitura bíblica dentro da nossa casa. Nós precisamos aprender a buscar a Deus. É uma disciplina. Não pense que você vai acordar de manhã, ai meu Deus, hoje que vontade de jejuar, de ler a Bíblia. Ai, hoje eu vou gastar meio período de joelhos. Irmã, é uma guerra, é uma luta. Muitas vezes você vai ter que falar para a sua carne, eu estou indo orar, você vai ficar aí? Pode ter certeza que se você no seu espírito for para o seu quarto de oração, seu corpo vai te seguir. Ele não vai te deixar. E às vezes nós precisamos estabelecer essa briga. Porque senão nós não teremos disciplina de oração na nossa casa. Minha irmã, ser casada é uma bênção. Ter uma família é um privilégio. Ter filhos é uma dádiva divina. Se você é daquelas mulheres que não quer ter filhos, eu vou te dizer, irmã, se não for por problema de saúde, você está errada e está jogando fora algo extraordinário de Deus para você. Mas o mundo diz hoje que as mulheres não devem nem ter filhos. Isso não é bíblico, não é a vontade de Deus. Ter filhos é uma dádiva. Valorize, ame, cuide da sua família. Pode acreditar, Deus tem muito para você viver. O que Deus tem para você viver no seio do seu lar ainda não passou pelo seu pensamento, ainda não passou pelo seu coração,
ainda não passou pela sua mente, porque aquilo que ele tem para viver é muito maior do que você pode imaginar. Por isso que Satanás bate tanto nas colunas, a fim de tirar você do seu lugar, a fim de que haja uma rachadura, para que esse plano de Deus para a sua família venha ao chão. Então eu quero chamar a sua atenção, minha irmã, cuidado, cuidado. O chamado de Deus é muito especial e nós não podemos negligenciá-los. Muito cuidado, coluna. Se entrar uma rachadura, fissura ou infiltrações no seu coração, a construção do seu lar estará comprometida e o risco de desabamento é muito grande. O grande problema das rachaduras é que elas são internas. Muitas vezes o dono de um prédio, quando percebe, uma parte do prédio já desabou. E aí você fala, nossa, mas por que esse prédio caiu? Ah, havia um problema na estrutura. Por que houve problema na estrutura? Porque a base de sustentação da estrutura estava abalada. Então, minha irmã, nós somos essa base de sustentação do nosso casamento, e o nosso casamento é o que sustenta a estrutura da nossa família. Se o casamento é a estrutura que sustenta a família, eu não posso permitir que haja qualquer abalo ou mínima ameaça ao meu relacionamento conjugal. Porque ele é muito importante. Começa com o casamento. O casamento foi estabelecido por Deus lá em Gênesis, antes das leis humanas, antes dos 10 mandamentos, Deus já tinha estabelecido as leis do casamento. Olha que curioso. O Senhor fala em Gênesis, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Adão e Eva tinham pai e mãe? Responda para mim, tinha pai e mãe? Não tinha, não é verdade? Por que o Senhor disse isso? Porque trata-se de um princípio. Foi Deus que estabeleceu. Não foi o homem que criou o casamento. Não foram as leis civis, não foi o cartório que inventou o casamento. Foi Deus. Deus, quando enviou Jesus Cristo, ele escolheu um casal para receber em seus braços o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Será que o casamento é importante? Responda aí para você no seu coração. É muito perigoso permitir fissuras ou rachaduras no relacionamento conjugal. Muitos casais parecem bem exteriormente. Muitos casais aprendem a manter uma imagem, mas lá no íntimo já estão afastados faz muito tempo. Irmã, o casamento é um projeto de Deus, Ele o criou. O que há de melhor está estabelecido para nós vivermos dentro do nosso lar. Mas Satanás quer que você viva o que há de pior dentro do seu lar. Deus quer que você viva o melhor. Nós precisamos valorizar o casamento. Por quê? Porque Deus valoriza. Gênesis capítulo 2, 24 tem esse verso que eu citei. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Deus planejou o casal para ser inseparável. Deixar, há um mistério nessa ordem de Deus. Deixar. Por que há um mistério? Porque a ligação mais profunda, mais íntima, mais transparente que um ser humano tem é com pai e mãe. Olha o princípio do Senhor. E o Senhor diz, você vai deixar pai e mãe e você vai estabelecer um novo relacionamento com uma qualidade, uma profundidade superior
ao amor e ao relacionamento que você teve com seu pai e sua mãe. O relacionamento de um casal deve ter essa qualidade superior. O amor entre marido e mulher deve ser elevado. Porque quando um casal de fato vive em amor, não há tempestade que destrua essa família. Quando o casal vive em amor, não há tempestade que destrua a família. Se Deus me manda me unir ao meu marido, meu cônjuge deve ser a minha mais absoluta prioridade. E é aí que nós mulheres muitas vezes pecamos e erramos. Se o meu marido é minha mais absoluta prioridade, o meu desejo, o meu prazer, a minha alegria devem ser canalizadas para ele. Onde há o erro, há mulheres que passam a ter o seu prazer nos filhos. Há mulheres que depositam todo o seu prazer no seu trabalho, na realização dos seus trabalhos. Outras se realizam em si mesmas. Basta nós darmos uma olhadinha nas redes sociais. Há mulheres que não pensam duas vezes em se despirem perante as redes sociais para lá receber aplausos, elogios falsos, postam fotos extremamente duvidosas. Por quê? Porque estão se realizando em si mesmas. Uma mulher que teme a Deus não convém, a uma mulher que teme a Deus não convém esse comportamento. E para a mulher casada, a Bíblia diz, há diferença entre a casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor e vai se preocupar em ser santa na mente e no corpo. Mas a casada deverá preocupar-se em viver para o seu marido e em agradá-lo. Este verso está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, por perto do verso 32, 33. Você pode procurar lá que você vai encontrar essa instrução. Minha irmã, além de eu deixar o meu marido, deixar os meus pais para me unir ao meu marido, existem irmãs que cometem também um erro. Não deixam ir. Não deixam ir. Então eu preciso aprender a deixar. Mas vai chegar um momento em que será o grande dia em que minha filha vai se casar, por exemplo. Se vocês não sabem, eu tenho uma filha de 18 anos. E eu sei que chegará o grande dia. E chegará o dia em que eu terei que deixá-la ir. Existem mulheres que não cortam o cordão umbilical com os seus filhos. Minha irmã, se você não aprender a amar a sua nora, a amar o seu genro, a recebê-los com amor, o casamento do seu filho será fragilizado e poderá até fracassar. Porque você vai estar pecando contra Deus, lutando contra Deus e trazendo fraqueza para a família que o seu filho se comprometeu a edificar. Então, nessa tarde, minha irmã, você que já tem o ninho vazio, que os seus filhos já se casaram, ame a sua nora. Ame, aceite. Nós mulheres, às vezes, somos muito críticas e queremos controlar tudo, queremos que as pessoas sejam do nosso jeito. Aceite-a como ela é. Minha irmã, foi Deus que estabeleceu. A sogra precisa aprender a sair de cena para deixar o lugar vazio para o genro e para a nora fundar a próxima geração. Foi assim que Deus estabeleceu. Então repita comigo, deixar e deixar ir. Essa é a mensagem de Deus para hoje à tarde. Eu não sei em que fase você está. Se você está na fase de você deixar os seus pais, a influência dos seus pais, ou se você está na fase que precisa deixar os seus filhos irem. Então, hoje há desafio para todas nós. Amém? Deus estabeleceu que quando o nosso casamento é forte, a nossa família está segura. Para que a minha família esteja segura, para que o meu casamento seja forte, eu não posso deixar o meu coração endurecer.
Lá em Mateus capítulo 19, versos de 3 a 8, eu quero que você anote para você ler depois. Jesus afirma que o que Deus uniu não separe o homem. E finaliza ensinando que o divórcio é fruto da dureza do coração. O que é um coração duro? O que é um coração duro? O coração duro é resultado de uma pessoa que se recusa ou que desistiu de andar em amor, desistiu de andar em perdão. Quando a pessoa endurece o coração, ela acusa o outro. Ela sempre se coloca no lugar de vítima. Quando você conversa com ela, ela sempre diz: olha o que ele fez comigo. Eu não o suporto mais, eu não o aguento mais. Sempre é o outro que está errado. Uma pessoa orgulhosa, ela prefere extrair um dente sem anestesia do que pedir perdão. Quando você fala, irmã, perdoa, pede perdão, a pessoa se rebela e fala: tudo eu, sou eu que peço perdão. Então, quando a pessoa se recusa a perdoar, como ela é perdoada pelo Senhor, é porque ela se deixou governar pelo orgulho e o seu coração endureceu. Sem dúvida, eu selecionei essa frase. Sem dúvida, o orgulho é o concreto do coração. Será que seu coração já está duro, minha irmã? Será que já está virando uma pedrinha aí de cimento calcificado? Como está o seu coração? Será que somos orgulhosas? Ah, Jesus, nos ajuda. Será que nós estamos dispostas a ceder? Será que estamos dispostas a pedir perdão? Quem é orgulhoso acha que está sempre certo. E ele fica firme na sua posição, esperando que o outro ceda e se rebaixe. Será que nós estamos caindo nesse pecado e o nosso coração já está endurecendo? Responda aí para o Senhor. Perdoar é necessário, mas mudar de atitude também é necessário. Sabe por quê? Porque as pequenas decepções, os pequenos desapontamentos, as pequenas briguinhas são um grande problema. Elas têm o poder de afastar marido e mulher. Aos poucos, a frieza vai entrando entre o casal. E quando a frieza entra, o abraço já fica frouxo. O beijo fica frio. O casal para de se olhar nos olhos. Como resultado, o divórcio se apresenta como solução. Esposa, será que você já está pensando que o divórcio é a solução para o seu problema? Marido, será que você já está planejando deixar essa esposa, deixar os seus filhos? Será que vocês já estão tão cansados de um falar com o outro e ninguém se dispõe a mudar, que agora o silêncio é o mais alto diálogo entre vocês? O silêncio é o que precede o sepultamento do casamento. O silêncio, sempre aonde há morte, há silêncio. Então, irmã, será que no seu relacionamento você já está dizendo: eu não vou falar mais nada? Eu não vou falar mais nada. E minha querida, eu quero falar para você que Deus conhece o seu coração e conhece as suas lutas. E Ele está à disposição para te ajudar. Mas para você receber esse poder e vivenciar, experimentar mudança e transformação no seu lar, você vai precisar fazer o que a Bíblia manda: amar mais uma vez, perdoar mais uma vez e orar sempre. Orar, porque Deus vai te dar sabedoria, vai te dar orientação para o que você tem que fazer. A Bíblia também diz em Hebreus capítulo 3, verso 4, eu quero fechar com essa instrução hoje à tarde. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que significa leito sem mácula? Sem mácula significa sem mancha, sem sujeira,
sem mentiras dentro do relacionamento, sem a interferência de terceiros. Existem pessoas que se valem de filmes, de imagens, e levam esses filmes para ser apreciado no seu leito. E eu quero dizer, minha irmã, não quebre a santidade da sua intimidade. A Bíblia diz que o leito matrimonial deve ser santo. O que fere também a santidade é quando se é fiel fisicamente. Muitas pessoas são fiéis fisicamente. Elas não chegam a, de fato, sair com outras pessoas, mas elas gostariam, no íntimo, que o seu cônjuge fosse outra pessoa, fosse outro. E, às vezes, ela vive um casamento, mas com a mente presa no passado, com a mente refém de um relacionamento que já não existe mais. Quando nós trazemos no nosso pensamento uma outra pessoa que não é o nosso marido, existe uma terceira pessoa ali e Deus não aprova. Deus não aprova. O Senhor tem nos chamado a atenção, santidade. Aonde? No princípio. Aonde é o princípio? No leito. Santidade de intenções. Santidade no desejo, nas vontades. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas e realmente faça com que nós vençamos essa guerra, essa luta que Satanás tem lançado contra as nossas famílias. Nós precisamos nos voltar para uma vida de santidade, aonde? No íntimo do coração. Eu não posso comparar o meu cônjuge a nenhuma outra pessoa. Eu não posso. Existem mulheres que comparam o cônjuge, inclusive com o pai, com o irmão mais velho. E nesta comparação, quando ela se compara com o outro, ela só lembra o melhor do outro. E esse aqui, que é o marido, ela só lembra do que é pior. Então, irmã, para se ter um casamento forte, eu preciso converter o meu coração e a minha mente a fim de valorizar o meu marido, o meu cônjuge. Eu preciso agradecer, ser grata a Deus pelo fato de ser esposa. Ser esposa é uma honra, ser esposa é uma bênção. O Espírito Santo de Deus está edificando a igreja como uma esposa santa, pura, sem mácula, para apresentar a Jesus Cristo. E nós, mulheres casadas, também somos chamadas de esposas. Para quê? Para que sejamos santas, para que sejamos exemplares dentro da nossa casa e assim sejamos exemplo para a edificação de uma geração que vai amar, que vai adorar e vai viver para Deus. Então, fechando esse tema, santidade na mente, fidelidade e pureza não são estritamente físicas. A fidelidade e a pureza começa na mente, no coração. Como é que está o seu coraçãozinho, minha irmã? Como é que está aí o nível de pureza, de lealdade, fidelidade? Está precisando de uma visitação do Espírito Santo? A nossa oração é que você seja visitada agora. E que todo engano de Satanás, que tem aprisionado a sua vida e a sua mente, seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra. Eu denuncio agora todo o pecado escondido que tem abalado as famílias, que tem estremecido os casamentos, que tem ferido e desanimado os nossos jovens e os nossos adolescentes. Eu denuncio agora e declaro sem força sobre a família daquele que teme e que ama a Deus. Deus vai mudar esse país, Deus vai mudar a igreja no Brasil, mas vai começar essa mudança nos lares. Essa mudança vai começar nas famílias e vai começar no nosso leito, vai começar na nossa intimidade.
porque nós precisamos trazer uma cultura de pureza para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares. Nós não podemos ser levianas com aquilo que permitimos dentro da nossa casa, com as conversas nas nossas mesas, com os filmes que assistimos. Não podemos ser levianas com os conselhos que damos aos nossos filhos. Nós somos muito fortes, irmãs. Aquilo que nós falamos, os nossos filhos não esquecem. Os conselhos que nós damos, a nossa filha não esquece, ela vai levar também para a sua vida futura. Então nós precisamos ser mulheres que falam segundo Deus. Precisamos ser mulheres que amam o que Deus ama, e para isso é preciso ousadia. Chega já de sermos mulheres depressivas, que vivem pelos cantos se colocando como vítima. Ai, meu marido, ai, minha sogra, ai, não sei o que. Irmã, chega. É tempo de nos levantarmos e pedirmos graça a Deus. Pedimos graça, poder, força. E falo, Senhor, me ajude a consertar o que precisa ser consertado. Chega já de receber influências do mundo. Quando a gente recebe más influências, nós saímos do nosso lugar e a nossa casa começa a ser abalada. Minha irmã, seja sincera. Responda para você mesma. Há uma outra pessoa que te atrai? Responda. Talvez você esteja na internet procurando foto de ex-namorado, ex-marido, amigos de trabalho, qualquer pessoa com a qual você teve contato íntimo. Será que você está com saudades? Está procurando achar nas redes sociais fotos do seu vizinho? De algum amigo próximo? Minha irmã, há pessoas com as quais você convive, homens que são atraídos por você e que de repente você está tirando proveito de ser admirada. Será, minha irmã? Será? Se for, hoje é dia de colocar isso no altar de Deus, de se arrepender e falar, Deus, me ajuda, cuidado, você é uma coluna. Você não pode fraquejar, principalmente nessa área. Você não pode fraquejar, porque se você fraquejar, muito será perdido, muitos serão prejudicados. Simplesmente não vale a pena. Cuide das suas defesas, mantenha um relacionamento responsável com as pessoas com as quais você tem que lidar no seu trabalho, com quem você tem que lidar nas redes sociais. Minha irmã, mantenha perímetro de segurança, mantenha distância. Existe uma regra de ouro, que homem e mulher casado deve ter amizade com outros casais. E é sábio que se evite amizades pessoais. Cuidado com a paquera no WhatsApp. Sabe aqueles emotions? Os videozinhos de bom dia, os slides. Muitas vezes nós somos, talvez, levianas ou irresponsáveis com essas mensagens. Nós precisamos tomar cuidado porque o diabo é astuto. Ele pode pegar um simples emotion que você mandou e transformá-lo num grande problema. Minha irmã, muito cuidado. Um casal deve agir de modo que nada prejudique o relacionamento conjugal. Por quê? Porque o casamento é importante. Porque Deus valoriza o casamento. Porque o casamento é a estrutura que provê segurança para a família. Casamentos fortes, família segura. Hoje é tempo de conversão. Tempo de nos convertermos à palavra de Deus de todo o nosso coração. Também é tempo de conversão para o nosso marido. Se o teu coração, a sua mente, os seus olhos andam passeando por aí, um pouquinho já longe do seu lar, em nome de Jesus, minha irmã, é tempo de se voltar para aquele que Deus te deu. O que você tem é o melhor homem do mundo. Porque foi o Senhor
que abençoou esta aliança. E se você valorizar, você vai descobrir virtudes que com certeza você ainda não conhece nessa pessoa que convive com você. Eu peço a Deus que hoje seja uma tarde de reflexão, profunda reflexão. Um tempo de arrependimento. Um tempo de profunda restauração. Irmã, nós nunca seremos felizes se não andarmos em santidade. Então, minha querida, a minha palavra nessa tarde é: converta-se para o Senhor. Talvez você está tentando se realizar em tantas coisas e uma só te é pedida: tema ao Senhor, anda nos seus caminhos e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele, espera nele. Você ainda verá a sua tristeza dançar de alegria. Mas tudo que Deus faz é eterno, é puro, é bom. E construir segundo Deus leva tempo, exige disciplina, exige fé. Então a minha palavra é: não se desanime. Nessa tarde, em nome de Jesus, ore comigo, pedindo ao Espírito Santo que entre na sua casa e passe em revista, e tire de dentro do seu lar, e que passe também no meu lar, no nosso lar, e faça uma limpeza, e venha trazer em ordem, que o rio do Senhor venha banhar os nossos lares e as nossas casas nessa tarde, que haja realmente conserto. E eu tenho certeza que Deus começará, o Senhor já começou uma grande obra na nossa nação, e nós vamos fazer parte. Nós vamos fazer parte. Os nossos filhos serão filhos, homens e mulheres que serão usados para a glória do Senhor. Mas para que eles estejam seguros, para viver para Deus, para amar a Deus, nós precisamos aguentar firme. Você está disposta? Você está disposta? Então diga um amém, vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra nós nos humilhamos, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos brigando com princípios que o Senhor estabeleceu. Então, Pai, nós pedimos perdão do nosso pecado e nessa tarde nós nos convertemos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós queremos nos converter para dentro do nosso lar, nos converter para o nosso marido, para a nossa casa, para os nossos filhos. Senhor, e onde temos pecado, aonde temos rejeitado pessoas na nossa família, nós te pedimos perdão. Também pedimos que o Senhor visite agora a intimidade de cada mulher, de cada casal que me ouve nessa tarde. O Senhor conhece, o Senhor sabe aonde está o problema. Senhor, por misericórdia, quebra o laço. Senhor, se tem alguma irmã que já está com os pés no laço, quebra nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma cada filho nas suas mãos. Meu Deus, toma cada caso, cada lar, cada casa nas tuas mãos. E não permita que os ataques de Satanás venham desestruturar, Pai, as famílias. Nós pedimos pela família do Brasil, da IBC, pelos líderes da nossa igreja, por cada um de nós, que a Tua proteção e a Tua graça esteja sobre nós. Nos ajude a andarmos segundo a Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado no nosso íntimo e que do íntimo do nosso coração o Teu nome, a Tua glória, Senhor, de fato brilhe aonde nós estivermos. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e pela Tua palavra que é santa, que nos corrige e nos ensina. Em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus. Amém, Márcia. Glória a Deus Amém. pela palavra, Ângela. Glória a Deus. Que comece em nós. Encerramos, começa em nós. Comece em nós. Nós encerramos agora Um mais mês, né? um mês da Mês de família. maio. Amém. E a nossa igreja, ela se preocupa tanto com a família. Verdade. Né? Porque Deus se preocupa. Porque Deus se preocupa. Verdade. E eu estava pensando aqui comigo agora, eu falo, uma família não rui, uma estrutura inteira não rui por causa de um buraco. Ele rui por causa de um pedacinho, uma rachadurinha. Verdade. Começa ali, que nós possamos estar firmes com o Senhor, buscando a Deus, colocando a nossa família aos Amém. pés do Senhor. Amém. E aqui na nossa igreja, quem é daqui sabe a importância Verdade. que a família tem para Verdade. os nossos pastores Verdade. e como nós temos investido em família. E como temos visto milagres. Muitos Márcia. milagres, restauração de Verdade. famílias. Amém. Então, nós precisamos estar aqui. Quando nós temos os nossos cultos, Verdade. põe a tua família sentada. Por que para vir para a igreja, você põe todo mundo no carro, estaciona no carro, Verdade. e todo mundo vem para a igreja, e em casa você não tem essa disciplina de sentar todos e assistir os nossos cultos. Nós precisamos crescer como pais, mas como famílias Amém. unidas, Amém. porque uma família forte, verdade. não é? A família forte é projeto de Deus. Deus. Amém? Verdade. Nossa Amém. igreja se preocupa com tudo isso. Nós temos cursos de Verdade. casais, nós temos encontros de casais, nós temos ministério infantil, nós Amém. temos congresso de mulheres, culto Mães de Joelhos, Verdade. toda sexta-feira, É às verdade. 15 horas. Vocês não percam as oportunidades que Deus coloca na nossa vida para nós crescermos. Amém. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Toda sexta-feira temos o culto, domingo de manhã, Amém. domingo à noite. Temos os cultos de jovens, de adolescentes. Verdade, dos A homens, Central honra. Kids está Verdade. com tudo. Os professores Central Kids também está online. estão online, os professores o Também, tempo tão todo lindo. se comunicando com os alunos, fofo. com essa interatividade, Verdade. se conectando com os alunos. Eles estão respondendo, estão adorando. A nossa família tem que adorar o Senhor Amém. juntas. Amém? Glória a Deus, E agora nós amém. vamos ver quem está conosco, que eu esqueci de ver no início. Quem está conosco na rede social. Glaucia, você está na onde? Aqui nós estamos no YouTube, Márcia. No YouTube, quem? E aí, Glaucia, como é que está Olha, a tem participação? Ana Caroline Falcão, Maria opa. Lúcia Vitorino, Malu. tem Elton Pereira Siqueira, bênção! Homem, Olha, os homens gostam do nosso a culto. Priscila Alice, Eliana Maia. Glória a Que Deus. delícia, que bênção. Amém. Glória a Deus por isso. E compartilhem. Sempre Verdade. quando começar o culto, já compartilha com seus amigos o link dos nossos cultos. Verdade. Facebook, Instagram e o YouTube. Não se Verdade. esqueçam, nos acompanhem. Mantenha a tua família unida, senta junto. Amém. Vamos orar, vamos assistir o culto. É tão Amém. bom para crescermos. Só não melhora quem não, Não quer. quer. Porque Verdade. a gente oferece muita coisa aqui. Entendeu? verdade. Busque ao Senhor, busque junto com a sua família. E Deus nos abençoe, Amém. que nós tenhamos uma Amém. semana abençoada. Glória a Deus, nós Nós vamos estávamos louvar. em regime fechado, mas agora estamos em regime semi-aberto. Semi-aberto. Então nós vamos começar a ir para a nossa liberdade. Amém. E glória a Deus por tudo isso, Amém. porque Deus está trabalhando. Deus trabalhou durante todo esse Glória a tempo. Deus, Nós vamos verdade. começar a sair para a rua. Amém. E vamos devagar voltar ao normal para a nossa igreja. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe a Nós vamos todos. louvar. O Senhor seja contigo. E nós Amém. vamos agora louvar. Glória a Amém? Deus. Vamos encerrar louvando. Amém. Amém. Amém, aleluias. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias a ti, Senhor.